Hoje vamos embarcar em um dos filmes mais perturbadores do cinema, Seven. Em diversos momentos desse filme, somos apresentados a enigmas macabros de um serial killer determinado a punir os pecadores de acordo com os 7 pecados capitais. Então se prepara para uma imersão visceral e angustiante, onde cada cena revela segredos sombrios e desafia os limites da moralidade. Não esquece já de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Eu sou a Vitória Souza e é um prazer tê-lo conosco aqui no The Teasers. De onde vem o 7? O número 7 possui uma simbologia crucial na Bíblia, sendo considerado um número sagrado e completo. O número 7 é frequentemente associado ali à ideia da completude e perfeição. Como exemplo, eu te dou na narrativa bíblica ali da criação. Deus descansa no 7º dia após completar a obra da criação. Mas também em algumas passagens da Bíblia, o número 7 é associado ao julgamento e ao castigo divino. Por exemplo, a história do dilúvio descreve que em 7 dias haveria uma grande chuva que durariam 40 dias, como um julgamento divino ali sobre a terra. Mas apesar de muito popular na cultura cristã, os 7 pecados capitais não estão na Bíblia. Na verdade, os pecados capitais foram criados pela Igreja Católica e pelo Papa Gregório I e um monge, ali como uma forma de educar as pessoas, uma forma de explicar o que era o pecado e as suas consequências. E embora a listagem não esteja integralmente nas Escrituras, ela tem total fundamentação bíblica. E o responsável por apresentar a listagem que conhecemos hoje é o freude católico Tomás de Aquino. Ele fez ali uma revisão das listagens anteriores feitas pelo Papa e pelo monge e apresentou a listagem definitiva dos 7 pecados capitais que a gente viu nesse filme. Mas agora, entendendo esses elementos, vamos falar dos pecados capitais e a sua simbologia em cada cena do filme. Se você ainda não deixou o seu like e se inscreveu, eu peço que você faça isso agora, porque dá bastante trabalho fazer esses vídeos e trazer esse conteúdo para vocês. A primeira morte suspeita acontece ali em um restaurante, onde os detetives David e William são recebidos pelo chefe do restaurante e ele os leva ali até a parte de trás do estabelecimento, onde eles acabam encontrando um homem extremamente obeso, amarrado em uma cadeira com um ferimento nas costas e sentado em suas próprias fezes e urinas. A vítima também tem um balde de vômito preso a ele, e o homem identificado ali como gula. Ele também é mostrado com um dispositivo preso em sua boca, forçando-o a comer continuamente. O laudo da necropsia, algumas cenas depois, informa que a gula foi forçada a comer até a morte, já que a dilatação do estômago causou uma hemorragia mortal. O médico também alega que esse homem sofreu ali durante 12 horas, já que a sua garganta está muito inchada de tanto ele ser forçado a comer. E além disso, o serial killer deixa ali um bilhete com uma citação de John Milton para os policiais, que diz: "Longo e árduo é o caminho que conduz do inferno à luz". E o primeiro simbolismo que nós temos aqui nessa cena é o olhar da vítima para o prato de comida ali, que interpreta ali como o olhar para o pecado, fazendo também referência ao mito de Narciso, que de tanto ele olhar ali para sua imagem refletida na água límpida como um espelho, ele termina se afogando por desejar a sua própria beleza, vista no reflexo da água. A vítima do pecado da gula é posta ali também na mesma condição, e ela morre ali olhando a beleza do seu pecado pelo excesso de comida. Eu também não sei se vocês tiveram essa dúvida da escolha ali do alimento que esse cara morreu. Mas a escolha do macarrão como alimento que matou a vítima da gula ali pode fazer referência também à passagem bíblica de Números 11, quando o povo ali do deserto come ali as codornizes cruas, e quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fossem mastigadas, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. Outra simbologia também muito marcante na morte ali da vítima da gula é o tempo, que também é mencionado ali pelos detetives, como eu falei para vocês, que 12 horas aquele cara ficou sofrendo ali na mão do serial killer. Também tem forte simbolismo na Bíblia, já que o número 12, ele também simboliza tempos e ciclos, como no nosso relógio habitual. E isso você pode encontrar em Apocalipse. Em Filipenses 3,19 também fala sobre a cena a qual a vítima da gula estava ali amarrada e a sua barriga cortada.
cujo fim é a perdição e cujo Deus é o ventre. Então, se você tem um desejo excessivo por comida, é melhor ter muito cuidado com John Doe. A segunda morte suspeita é apresentada na terça-feira, o segundo dia, o segundo pecado da lista. A ganância ou avareza que levam à morte ali pelo excesso de ambição e corrupção são representativos de mais um crime que, na visão ali do John Doe, merecia purificação. A vítima pela ganância é um advogado chamado Jan Broken, que foi acusado de libertar criminosos sexuais de crianças, o qual motivou então ali sua morte por tortura, fazendo referência a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A gente observa também nessa cena do crime que o indivíduo também estava ali em uma posição semelhante ali a uma redenção, semelhante à crucificação. Ele também estava despido e com a cabeça sobre os livros jurídicos e com uma grande laceração na lateral do seu corpo. Essa inspiração ali para o crime foi retirada da obra O Mercador de Veneza, que é dita pelo próprio detetive ali, meio quilo de carne, mais nada, menos sem cartilagem, sem ossos, mas também tem uma influência bíblica quando em Oséias ressalta sobre o mercador ter uma balança enganadora em sua mão e amar a opressão. Assim também, o John Doe coloca a carne do advogado corrupto na balança para uma medida enganosa, fruto da sua opressão. O terceiro crime cometido pelo John Doe é o da morte pelo excesso de preguiça. Para mim, esse foi um dos piores. A gente logo percebe ali na cena do crime que a vítima está sobre uma cama em estado de decomposição, mas o corpo está se decompondo com a vítima viva. No quarto também são encontrados ali vários aromatizantes de ar para evitar que o mau cheiro tome conta ali do ambiente, já que durante um ano a vítima urina e defeca na cama e o seu corpo está tomado de feridas. O assassino, então, amarra a vítima sobre uma cama e o deixa vivo ali durante meses, olhando a vida passar a cada dia. A vítima também é forçada a olhar para o próprio pecado e repensar sobre os crimes que havia cometido. E o assassino, gente, registra ali com fotografias diárias a mudança do corpo da vítima, que tá presa ali naquela cama sem acesso à comida e à água. Na verdade, o acesso à comida dele é suficiente para ele não morrer ali durante um ano inteiro. E ao entrar naquela cena, os detetives encontram, então, detalhes do emagrecimento do corpo, da perda de cabelo, dos dentes e da decomposição da carne ali da vítima, que são vistas ali pelas fotografias que foram deixadas pelo John Doe, né, o serial killer ali, na cena do crime. A vítima também foi deixada ali sem uma mão, que foi arrancada para implantar falsas digitais ali pelo assassino. Mas em Eclesiastes também fala sobre as mãos do preguiçoso. Por causa da preguiça, o telhado se enverga e por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. O médico também fala que a vítima está ali sobre um banquete de drogas e antibióticos e que ele engoliu a própria língua. E também tem tubo nos genitais da vítima, já que a vítima foi acusada por violência sexual e foi defendida pelo advogado morto um dia antes. E em Provérbios diz: para descansar a sua pobreza, o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Assim também a vítima, ou Victor, é surpreendido pelo assassino que o tortura ali como um homem armado ao longo de um ano. E novamente a gente vê aqui o número 12, que está presente ali, como no caso da vítima da gula, que representa tempos e ciclos. O quarto crime a ser revelado é o da morte pela prostituição. Condenada pela Bíblia em Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Versículo esse que o John Doe usa ali para poder punir ali a Cat, que é a vítima dele. Sendo então o sexo só aceito se praticado apenas após o casamento. Dessa forma, o assassino condena a vítima a uma punição bizarra do seu próprio eu. Observamos na arma do crime que a vítima foi assassinada por um falo metálico em formato de espada como castigo. E na cena do crime da luxúria, os policiais encontram em um quarto ali de prostituição um homem em pânico e uma prostituta morta por laceração em sua vagina causada por um instrumento cortante.
Ao colher ali o depoimento do indivíduo que dividia a cena do crime com a vítima, Cat, os policiais conseguem então entender os planos perversos do John Doe em relação ao pecado capital da luxúria. Pelo depoimento, é revelado que o John Doe abordou ali um cliente e a prostituta que se dirigiam para um quarto reservado, e o John Doe constatou que o homem era casado, e então ele forçou ele, ameaçando com um revólver, a manter ali relações sexuais mortíferas com a Cat. E após ali a morte da mulher, ele fugiu do quarto e deixou o homem ali em estado de choque pela cena macabra, bem parecida ali com um tipo de tortura medieval que você já deve ter visto em alguma cena dessa daí, que era uma técnica de tortura que foi muito utilizada para matar pessoas ali acusadas de bruxaria e de adultério na Idade Média. A gente vê que em algumas cenas depois, o assassino diz que a vítima era uma máquina de espalhar doenças por Nova York, e por isso ele resolveu castigá-la. Outro simbolismo interessante é que a porta do quarto tem o número 9, e o número 9 também é associado ao juízo. E nesse caso, John Doe se achava ali um juiz sobre as vítimas dos pecados capitais. O quinto crime é o da morte por excesso de vaidade. E este para São Tomás de Aquino é a mãe de todos os pecados capitais, uma vez que pelo desejo da superioridade, nós somos capazes de cometer outros pecados carnais. Já na cena do crime que a vítima morre ali desfigurada ali como castigo, quando os policiais chegam ao quarto da modelo, eles encontram ali o quarto branco, com lençóis brancos e um retrato preto e branco ali com a imagem de uma bela mulher. Mas eles também encontram alguns objetos sujos de sangue que contornam o rosto e os braços da modelo e a parede pintada ali de sangue com a palavra pretty, ou seja, orgulho. A parede branca ali suja de sangue é uma representação do pecado da modelo, que apesar de manter uma aparência extremamente limpa e bonita, mantém em seu interior toda a sujeira do pecado capital da vaidade. Então são encontradas um vidro de remédio ali também para dormir em uma das mãos dela e um telefone também representando a vida frustrada da modelo. O assassino também corta o nariz da modelo, e esse tipo de tortura foi usado no Egito Antigo, também está descrito na Bíblia, na história ali da mulher de Potifar, que teve ali o seu nariz decepado quando ela é acusada de adultério, sendo então ali uma forma de deixá-la feia em comparação às outras mulheres. Isso você consegue encontrar em Gênesis 39. Um fato também bem interessante é que o livre-arbítrio aqui da modelo, entre viver desfigurada ou morrer, ela acaba ali decidindo morrer, a viver sem beleza, confirmando então ali o caminho escolhido por ela, afirmando assim sua postura diante do pecado da vaidade. E com certeza esse foi o final que deixou você sem dormir por um bom tempo, depois de saber o que tinha naquela caixa. Bom, John Doe começa a concluir então ali as suas ações, e a morte que ocorre justamente no domingo, no sétimo dia, é o clímax ali esperado, porque o domingo é considerado um dia especial pela igreja. John Doe, então, ali, ele quer morrer ali como um castigo, fazendo com que o policial o mate. E primeiro o John Doe confessa que sentiu inveja ali da vida que o policial tem, e em seguida começa ali a provocar o descontrole ali do detetive Mills. E após muitas provocações, chega ao local ali uma entrega endereçada ao policial Mills, que é o policial mais novo, justamente no horário das 7 horas em ponto. E o detetive William também, ao receber ali a encomenda, na caixa de papelão, ele percebe ali que se trata de planos sádicos do John Doe. Quando o detetive rasga ali o lacre da caixa, ele vê então a cabeça da esposa do policial Mills degolada, e ele corre ali para evitar que o Mills mate o assassino, concluindo assim então seu castigo moral. Mas o John Doe revela que ele esteve na casa do policial, e ele também revela que esteve com a esposa do policial e que ela estava grávida e que ele teria degolado a cabeça dela. O que acaba ali provocando ira no policial Mills, que demonstra ele ser extremamente emotivo ao longo de todo esse filme e mata o suspeito. A Bíblia sempre enfatiza que não cabe ao homem julgar e punir, ou seja, fazer a justiça ali com as próprias mãos a um outro indivíduo. Essa tarefa é destinada a Deus e à justiça instituída na terra. E em uma frase ali final, antes de ser assassinado pelo policial, o John Doe diz: torne-se a ira, sendo então dominado pelo mal que o John Doe tanto esperava. Mas diz aqui pra mim,
No lugar do policial Mills, o que você faria com John Doe? Eu estou bem curiosa para saber. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Semana que vem estamos de volta. Assista as outras playlists que já tem aqui no canal de Simbolismo. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder. E também não deixa de se inscrever e de deixar o seu gostei aqui no canal, porque isso me incentiva bastante a estar trazendo outros conteúdos para vocês. Um abraço quentinho e fica com Deus!